Família Tricolor, eu vi uma matéria na Netflix, Savarino comentando que o que dificultou muito o trabalho do ataque do Fluminense lá na Venezuela contra o Lagoaíra foi o estado do gramado. E eu fico me perguntando, será que o gramado que ele jogou foi o mesmo que o John Kennedy jogou? Por que eu faço essa pergunta? Eu não duvido que o gramado estivesse pesado, ele aparentava mesmo estar pesado, segurando a bola, atrapalhando. Mas será que o Savarino não podia ter posto um pouco mais de vontade? Será que o Savarino não podia ter usado um pouco da visão de jogo, entender o que estava acontecendo dentro do campo? Porque durante essa entrevista ele comenta que não dava para fazer o que o treinador pedia. Tudo bem. Mas o treinador, ele só tenta dar o caminho. Quem tem a obrigação de fazer acontecer é o jogador dentro de campo. Então, se o treinador pediu para fazer uma coisa e o estado do gramado não ajuda, irmão, tenta fazer de outro jeito. Hoje quase não se joga em campo molhado. Antigamente se jogava no campo encharcado. Não dá para tocar, levanta a bola e toca por cima. Igual futebol de areia. Agora não dá é para ter uma atuação patética como a do Savarino. Porque o Savarino é um dos protegidos. Um excelente jogador. Eu não estou aqui para descascar o Savarino. Mas eu estou aqui para falar a verdade. O Savarino não rendeu nada, não jogou nada e é idolatrado por muitos pelo que ele jogou no Botafogo. Eu quero que ele jogue aqui. Ele veio para cá peso de ouro. Mas tem que jogar aqui, irmão. Chegar aqui e dar desculpa do gramado fica difícil. Então tem que fazer acontecer aqui. Eu, particularmente, eu até entendo que o campo estava ruim, muito ruim. Mas a falta de disposição, de vontade, a falta de comprometimento, eu não posso agregar isso ao gramado. Não dá. Não dá, porque, repito, você pode falar o que for do John Kennedy, mas em momento algum você viu faltar raça, vontade, querer. E isso faltou não só no Savarino, em muitos jogadores do nosso time e principalmente no conformismo do nosso treinador. Então temos que mudar isso aí, rapaziada. Temos que mudar. Savará, meu irmão, esquece. Sábado é dia de dar a volta por cima e eu conto contigo. Vamos arrebentar. Valeu? Diga lá, mano velho, mais uma vez, obrigado pelo carinho, rapaziada. Muito obrigado, é sempre muito bom todos por aqui. Já deixa o like, se inscreva no canal. Olha só, eu já vou perturbar vocês durante o vídeo, cara, que é para poder pedir você mais vezes para deixar o like, porque tem uma galera vendo o vídeo, mas esquece de deixar o like. Apenas passa despercebido e deixa o vídeo, acabou o vídeo, parte para outro e não deixa o like. Isso está comprometendo o desempenho do vídeo, não está ajudando a desenvolver o canal. Então, já peço desculpas antecipadas, mas eu vou perturbar mais vezes, ok? E conto com a sua participação. Já deixa o like da confiança logo no início, que aí fica tranquilo. Valeu? Obrigado, família. Muito obrigado. Galera, vamos lá. Segundo informações, o empresário do Riquelme está tentando com o Fluminense uma liberação para que ele possa ser emprestado para algum outro clube para poder desenvolver o jogador. É justamente aí que eu sempre tento chegar quando eu comento de base. Que o Riquelme é um bom jogador, tem tudo para ser um excelente jogador, todos nós já sabemos. Mas ele está perdendo tempo e o empresário também está vendo isso. Se passar o momento dele, complica. E a diretoria tem feito isso constantemente. O jogador, quando sai da base, já passou dos 18, está com 19, 20. Irmão, ele tem que ganhar oportunidade. Não é nem que seja titular.
mas que ele ganhe minutagem. Aí eu não entendo, você tem um Riquelme disponível, aí pede para contratar Santi Moreno, pede para contratar outro jogador, Rinestrosa lá. Ô, meu irmão, bota a porra do moleque para jogar, cara. E repito, não é titular. Por exemplo, pelo lado esquerdo, você tem o Savarino, tem o Serna. Deixa ali, ó, terceira opção, Riquelme. Lado direito hoje, você tem o Soteldo, você tem o Canóbio, Riquelme. Mas não. Quando gasta o lado esquerdo e pega um da direita, joga para a esquerda e não dá brecha pro garoto. Ah, que o garoto entra e não rende. Ninguém entra e rende de cara. Só que com quem vem de fora, a paciência é enorme. Com os da casa não existe paciência. E assim a gente vai minando a nossa criação. Será que a diretoria não entendeu que com esse procedimento está fazendo um desserviço ao clube? Veja quantos jogadores nós já jogamos pelo ralo dessa forma. Kaique Almeida, seleção de base, sempre brilhou e eu sempre comento dele aqui, está lá no Remo. Qual a motivação que o garoto tem de jogar no Remo? Com todo respeito ao Remo, mas o centro é sul-sudeste. Todo mundo sabe disso, sem preconceito com o restante do país. Mas a gente sabe disso. Ele pode chegar lá, arrebentar, crescer na carreira? Pode. Eu até acredito que deva, que possa ocorrer. Só que já rola um desânimo, tem que ter uma cabeça muito boa, porque ele está aqui, cara. Ele sabe que pode ser útil. Com todo respeito a Igor Rabelo, eu acho até um bom zagueiro. Mas para trazer Igor Rabelo, Kaique Almeida, eu não teria liberado o Kaique. E assim foi com outros jogadores. Não vou ficar aqui citando, senão vou passar a tarde toda. Então eu acho que o nosso time, o nosso clube, principalmente a nossa diretoria, tem que começar a absorver esses garotos. E repito pela terceira vez, não é que eles já cheguem sendo titulares, mas que passem confiança para eles. Ó, do lado esquerdo tem Savarino e Serna. Riquelme, você é o terceiro do lado esquerdo. Beleza. Quando o Savarino e Serna não puder, eu não vou jogar o Canóbio ou o Soteldo pra lá. Vai jogar o Riquelme, pô. Dá confiança. Bate no peito dele e fala, moleque, agora é com você. Quero o resultado. É assim que tem que ser feito. Não é só botar o moleque porque não tem mais ninguém. Aí tá pensando em improvisar um goleiro reserva na ponta esquerda para não botar o garoto. É o extremo. Mas eu tô sendo extremo mesmo. Porque eles fazem de tudo para não dar moral pros garotos. Fazem de tudo. Quem lembra da atrocidade que o Renato fez? Vocês não lembram? Fuentes machucado, René machucado. Ele me leva o Wagner, de 17 anos, pro banco. Sendo que ele já tinha o Léo Jansen. O Léo Jansen estava lá. Já tinha jogado nos profissionais. Mas foi completamente ignorado. Mas para justificar, para falar que estava machucado, que estava... Vai falar alguma coisa para justificar o erro dele. Mas estava lá de bobeira, treinando bem, mas estava lá. Mas ele quis levar o Wagner, 17 anos. Ignorou o Léo Jansen. Tá. Quando chegou na hora do jogo, improvisou o Guga, que estava voltando de contusão no lateral esquerda. Depois do jogo, veio a pior parte. Na entrevista coletiva, ele justifica que o jogo era muito forte e ele não confiava em botar um garoto de 17 anos. Aí vem a pergunta que não quer calar. Por que ele levou o garoto de 17 anos, porra? Por que não levou o Léo Jansen, que já tinha jogado no profissional? O garoto ia fazer uma partida, ia se sentir fortalecido, ia ganhar mais confiança. A produção do garoto nos treinos e tal vai melhorar, pô.
Eu cito o exemplo do Palmeiras, de outros clubes, que confiam na sua base. Aí aqui você tem vários professores trabalhando em Xerém. Mas esses professores parecem que eles não gozam da confiança da diretoria. Porque eles avaliam o jogador categoria a categoria. Quando o jogador chega acima do profissional, meu irmão, pode ser o craque que for, não vai ter a menor brecha. Não vai ter a menor brecha. Todos pensaram que Isaac e Riquelme, com aquela pompa toda que fizeram, tá aí. Isaac já foi embora. Riquelme daqui a pouco está indo pelo mesmo caminho. E a gente vai continuar mandando jogadores, crias nossas, barato, a preço de banana para fora, ver os adversários se reforçarem com ele. Com certeza. Riquelme sai daqui a pouco, está em outro clube aqui no Brasil. E a gente fica pagando 52 milhões de jogador mediano. Aí quando sai matéria que a nossa base é a 32ª do mundo, que gerou um pouco mais de 1 milhão, de 1 bilhão, aí todo mundo acha maravilhoso. Gerou 1 bilhão e 100. Aí eu fico pensando, imagina se a diretoria soubesse valorizar a nossa base. Por que o Palmeiras é o 8º dessa lista? E eu nem acho que o Palmeiras faça tantos jogadores quanto o nosso. Só que eles vendem bem melhor. Não tenha dúvida disso. Agora, já citei esse exemplo. O Vinhas, não me lembro agora, lateral esquerdo do Palmeiras titular, se machucou. O Jefeté, que era o reserva, se machucou. Botaram o Arthur, adulto da base. Tá lá titular. Qual o problema? Se é aqui, esquece, né? Mas, quando a gente pensa que já viu de tudo, pode piorar. Veja agora o caso do Fluminense está interessado em Pedro Morisco, o goleiro de 22 anos do Curitiba. E eu já tô vendo, como é que eu vou dizer para vocês? Pessoas que falam de Fluminense empolgado. Porra, se esse garoto vier um monstro, que monstro, porra? Vai jogar onde? Vai jogar no aterro? Vai jogar onde? Os nossos garotos daqui não tem brecha. O garoto só tem 22 anos. Nós temos 2 excelentes goleiros na suplência do Fábio. 2 excelentes goleiros. Inclusive um é cria nossa, que é o Pitaluga. O Vitor Eudes é um excelente goleiro e foi aconselhado a ser trazido para o Fluminense pelo próprio Fábio, que viu a sua criação lá no Cruzeiro. Os 2, ambos com experiência europeia. Um em Portugal, outro na Inglaterra. Ah, mas não está jogando porque o Fábio não dá brecha, irmão. Vai trazer um Pedro Morisco para cá, vai ficar esperando até o Fábio parar, para quê? E o garoto que daqui a 5 anos pode ser fantástico. Mas, irmão, Vitor Eudes pega muito, o Pitaluga pega demais. Marcelo Pitaluga é um excelente goleiro. Quem conhece Pitaluga da base sabe disso e é novo e já tem experiência nas costas. O que ambos precisam é de ritmo de jogo. Mas tu vai barrar o Fábio? Eu não. Então vamos parar com essa picuinha, cara. É só jogar dinheiro fora. Um moleque desse é caro pra cacete. E nós não precisamos. Eu não tô nem avaliando a qualidade técnica do garoto. Pode ser excelente. Mas nós temos reposição. Será que não tem outros lugares mais carentes? Será que a gente não está se complicando e só comprando? Será que não dá para sentar, ver o elenco desenvolver? Nós temos um elenco bom. É só saber usá-lo. Eu penso dessa forma, mas quero saber a sua opinião. Ok? E família, para finalizar o vídeo, o Marcelo deu uma entrevista lá no Ramalho. Vou deixar até o link na descrição para vocês. E ele falou daquele caso lá com o Retranca Menezes. Galera, Marcelo
é ídolo máximo da torcida tricolor. Marcelo é o cara que sempre honrou a camisa tricolor. É um cara que chegou no Fluminense sem ritmo de jogo. Já foi protagonista de um campeonato carioca fantástico, onde nós conseguimos subir, numa virada épica. Nos deu Libertadores, Recopa. Marcelo não tem como falar de Marcelo. Marcelo é monstro, é gênio. E do futebol mundial, não é brasileiro. É um gênio tricolor do futebol mundial. Por querer comparar, a Retranca Menezes está de sacanagem. Ali foi apenas um momento em que a diretoria vinha fragilizada por uma sequência de decisões horríveis, manipulada por pessoas que eu nem sei se tricolor são. Apenas fizeram a pressão midiática e Mário Bittencourt, não sei quem, caiu. Na minha concepção, em minha opinião, peidaram e fizeram a atrocidade de encerrar o vínculo com o Marcelo. Aquilo ali, para mim, até hoje, é digno da diretoria chamar o Marcelo, fazer uma coletiva e pedir desculpas. Na moral, a Retranca Menezes, porra, e preterir Marcelo, ali já era por Retranca Menezes ter partido. Porque se entra um outro treinador ali, a gente poderia ter brigado por algo melhor. Mas ficou o Retranca Menezes com seu esquema de jogo. Que esquema de jogo? Seu falso esquema de jogo, ultrapassado, falido, patético, covarde, que quase nos levou ao rebaixamento. Nos fez passar o vexame de jogar na retranca contra a Juventude, Atlético Goianiense e outros times de menor expressão, e ainda perdemos o jogo, ainda fomos, mesmo na retranca, ainda perdemos o jogo. Então, aquilo ali é uma parte sombria da história do Fluminense, que em algum momento, se essa diretoria não fizer, a outra faça, de pedir as devidas desculpas ao Marcelo. Marcelo é ídolo máximo, é craque, é gênio do futebol tricolor, brasileiro e mundial. Okay? Eu aqui já dou pontapé inicial. Marcelo, desculpa. Peço desculpa em nome da torcida, em nome do canal Tamo Junto Flusão. Peço desculpa por essa atrocidade feita naquele momento pela diretoria. Okay? Eu tenho esse pensamento. Marcelo, meu irmão, craque demais. Craque demais. E Mano Menezes só conseguiu chegar ao patamar de Levi Cooper. Eu não sei qual dos dois foi o pior treinador da nossa história. Ok? Mas vamos nessa. Fico por aqui. Obrigado pelo carinho da atenção. Até a próxima. E nunca se esqueça. Tamo junto, Fusão. Lealdade tricolor sempre. E eu não pedi durante o vídeo, né? Dá aquela moral, galera. Deixa o like aí. Não esquece não. Até a próxima.